A gente falou bastante, e a sessão anterior de preparo, né, do vaso, a gente falou, o Dr. Arno fez uma ótima revisão, né, de stents, balão farmacológico, o que usar. O Luiz falou, né, da aterectomia, mas eu vou falar um pouquinho do ultrassom intravascular e acho que esse é um tema um pouco provocativo, porque os cardiologistas estão anos-luz na nossa frente no entendimento da doença aterosclerótica por causa do ultrassom intravascular. O Ambroise já falava na década de 80 que existia uma lesão culpada, e a lesão culpada não era a lesão mais estenótica na cardiologia, e isso foi provado anos depois, com ultrassom intravascular, que existiam os acidentes de placa e era isso que causava o infarto. O que acontece? Né? A gente tem vários trabalhos mostrando, né, que o stent funciona muito melhor do que a angioplastia, e aí se usa stent, mas se a gente pegar, eu acho que isso aqui, se a gente pegar, por exemplo, esse slide que foi mostrado no Frank Witt ano passado, mostrando, né, angioplastia, balão farmacológico, stent farmacológico, mostrando a diferença aí de patência primária e secundária em cada um deles, né, e o que a gente faz para tentar melhorar? Qual que é o melhor desses métodos, né? Quando a gente olha vários estudos, e aqui alguns estudos antigos, né, mostrando balões farmacológicos contra stents normais, como é que a gente consegue melhorar esses resultados, né? O que a gente vai fazer de diferente? E isso a gente passou o dia inteiro discutindo. Mas alguns pontos são relevantes. Os stents pouco expandidos, as fraturas de stents, a protrusão de placa na malha do stent, a mal posição do stent. E aí fatores técnicos, como o barotrauma, né? Se a gente hiperestima aí um balão, usa ele maior do que devia. A cobertura incompleta da placa, como a gente falou aqui naquela discussão com a Cristina, e o gap, o espaço entre os stents. Tudo isso pode ser prevenido pelo ultrassom intravascular. Então, todos esses defeitos a gente consegue. E aí, a hora que a gente vai para as artérias infrapatelares, se a gente olhar em relação à artéria coronária, as artérias infrapatelares têm a mesma estrutura. É claro que uma perfunde na sístole, outra na diástole, a camada muscular é um pouco diferente, mas de tamanho elas são muito parecidas e estruturalmente elas têm muita semelhança. São ambas artérias musculares, né? E será que esses conceitos que a gente vê da cardiologia a gente consegue aplicar na vascular? O fato é que elas têm estágios um pouco diferentes, a calcificação é em local diferente, mas alguns conceitos a gente consegue trazer da cardiologia. E no fim das contas, quando a gente faz ultrassom, e aí o Lacativa deu uma aula excelente mostrando a posição ortogonal, como é que a gente olha uma coisa, como é que a gente pensa em 2D, né, já que é 3D, mas no fim, o que a gente tem em sala é só uma luminografia. A gente não está vendo exatamente a parede do vaso. A gente só vê a luz do vaso. E o ultrassom nos permite avaliar a parede desse vaso. Além disso, né, a gente precisa dessas duas incidências para avaliar melhor esses vasos. Aqui da coronária, vejam esse trabalho que mostrava que quando eles achavam que o resultado era bom em angiografia, era muito diferente de quando eles avaliavam a qualidade da angioplastia com o ultrassom intravascular. A perviedade muda muito. E 30% das angiografias que eram consideradas boas tinham defeitos a ultrassom intravascular. Ou seja, 1/3 do que o cardiologista via de angiografia falava, não, está ótimo o meu resultado. Ele tinha defeito no ultrassom intravascular. Então, o ultrassom nada mais é do que um método de avaliar o vaso por dentro, né? A gente tem, basicamente, para as artérias distais, são duas marcas diferentes, da Boston e da Vulcano, né? A gente tem ainda esse PV35, que é da Vulcano e está chegando da Boston também.
para vaso maior. Mas quem não está habituado, então o que a gente tem é a imagem do catéter, o lúmen, né, que está aqui, a íntima, a camada média, ela fica exatamente essa área mais escura e a adventícia que brilha depois, né? Então a gente delimita a lâmina elástica externa como camada média, porque ela tem mais absorção. E aqui só a comparação. Então, quando a gente vê uma artéria normal, esse é o catéter, aqui é o fio guia. Todas as vezes que a gente vê o fio guia na imagem, esse ultrassom é da Boston, porque o da Vulcano, o fio guia, ele passa depois do transdutor, né? E aqui, então, a lâmina elástica externa, a adventícia e todo o lúmen do vaso. Isso permite que a gente faça a medida de diâmetro, faz com que a gente faça a medida de área, e pensar em área e ganho de área também é importante. Vejam aqui, nesse caso, uma placa, né? Então está aqui a camada média, aqui o que a gente tem é lúmen, e aqui é placa, e aqui o nosso catéter. Tá? Vejam aqui, nesse caso, uma lesão de tibial anterior, né? Uma tibial anterior cheia de lesão. Aqui o ultrassom pré, vejam aqui a lâmina elástica externa, né? A camada média, a placa e o lúmen. Placa, camada média, placa e lúmen. O que a gente vê depois de uma angioplastia? E aqui, garanto que a maioria dos senhores falaria que essa é um ótimo resultado de angioplastia, né? E assim a gente deixaria esse paciente. Mas quando a gente vê, olha aquela placa e olha uma dissecção por trás dessa placa. Aqui de novo, placa e uma dissecção por trás, e aqui também. Quer dizer, o quanto disso vai colar ou o quanto disso não vai colar, o quanto disso vai evoluir bem. O que a gente sabe da cardiologia é que uma dissecção maior que 2 milímetros é igual a stent. Lembrando que as artérias coronárias são mais curtas. Mas quando a gente trata uma lesão longa, né, como o próprio Dr. Arno acabou de falar, será que alguma dessas lesões não vai provocar uma reestenose precoce? E aí, quando a gente coloca, veja aqui então, uma área de dissecção, né, a placa dentro do lúmen, aqui também uma área de dissecção muito maior, a placa entrando dentro do lúmen. Quer dizer, isso é dissecção, isso é flap, e qual o prognóstico disso? Se a gente colocar um stent dentro, e aqui existem stents com uma haste muito fina, vejam o resultado depois. O ganho luminal e sem nenhum flap dentro dessa artéria. Não estou falando que essa é a solução, não estou falando que colocar stent em lesões infrapatelares seja a solução, mas só num fato de provocação, né, e de ver o resultado como é muito diferente de um e do outro. E como é que o ultrassom ajudaria? Então aqui só para comparar, uma artéria normal, uma artéria com placa, e aí as decisões que a gente vai tomando, a gente consegue escolher o melhor diâmetro do balão, a gente consegue, e aqui é só um trabalho de coronária mostrando como eles fazem essa decisão, né, como eles tomam essa decisão, avaliar o tipo de lesão, vejam placas calcificadas, mas mais do que ver placas calcificadas, a gente consegue dizer se essa placa é profunda ou se essa placa é superficial, se ela está encostando no lúmen, e aí aquela ideia, não, balão farmacológico não funciona para lesão calcificada, mas e se a calcificação for profunda? Será que ela não funciona? Ou será que essa doente com uma calcificação tão superficial assim, não valeria a pena usar um scoring balloon de cara? Ou fazer a aterectomia para esse tipo de lesão? Né? Então, são respostas que a gente não tem e que talvez estejam no ar, esperando uma experiência maior com esse tipo de dispositivo, né? Para que a gente possa, no fim das contas, otimizar os nossos resultados. Vejo aqui de novo, lesões coronárias longas, melhora clínica e angiográfica, né? Quando avaliava pelo IVUS,
quando avaliava pela angiografia, o que mostrou uma diferença estatisticamente significativa, ou seja, só a angiografia. Então, hoje, serviço de qualidade para coronária tem que ter ultrassom intravascular. Não se admite um serviço de coronária sem ultrassom intravascular. Aqui só mostrando um parâmetro de um vaso normal e aqui de novo a lesão mostrando remodelamento. A gente consegue avaliar remodelamento positivo e remodelamento negativo através do ultrassom intravascular. Eu vou ser um pouco mais rápido, mas de novo, olha aqui, uma dissecção, a placa, um flap. Então, essas lesões podem interferir no nosso prognóstico. Tá? Veja essa lesão. Aqui o vaso de referência de 8 milímetros, nessa altura da femoral superficial, uma placa importante nesse ponto, que a hora que a gente faz o ultrassom, uma sombra acústica posterior, e aí a gente tem aqui de área 27 milímetros quadrados. Quando a gente faz a angioplastia, essa aqui é a lesão proximal, mas veja aquela lesão calcificada que aparentemente está muito bem na angiografia. No ultrassom intravascular, a gente saiu de 27 para 37 milímetros quadrados só. Será que isso realmente vai fazer diferença para esse doente? Será que isso não é uma causa de reestenose ou de trombose precoce? Tá? Então, esse é o tipo de avaliação. As causas de reestenose, e uma causa muito frequente de reestenose que a gente tem é a perda geográfica, ou seja, a gente acaba fazendo angioplastia onde ainda tem placa e essa placa acaba dissecando posteriormente, como foi o caso nessa região, que tinha exatamente uma placa ainda pendente no local da angioplastia. Então, aqui uma reestenose intristente, também mostrando aqui o conteúdo, né, da hiperplasia, que era naquela região. E aqui a perda geográfica, mostrando que no final do stent ainda tinha lesão. A tomografia de coerência óptica é muito usada hoje para colocação de stents, para ver a posição do stent. Ela não tem uma penetração tão boa quanto o ultrassom, mas é uma tecnologia que os cardiologistas têm usado bastante também. Então, essa para a gente acaba sendo uma nova ferramenta, que não é nova, né? Mas é uma imagem em tempo real dentro da sala. A avaliação ela é muito superior à angiografia em termos de coronária, mas para vascular ela ainda não tem nenhuma validação clínica. Obrigado.